Oi, pessoal! No ar mais um episódio do Chuteira Preta Podcast com conversas paralelas, tirando a concentração do nobre apresentador, episódio de número 12. Azarões. O que está por trás deste título? Eu sei. Eles, os produtores do programa, um gremista e um colorado, vão tentar aplicar em alguma data específica, em alguma conquista específica da dupla Grenal, que Grêmio, citado pelo produtor colorado, e o Internacional, citado pelo produtor gremista, foram campeões azarões em alguma oportunidade. E é hoje que começa a terminar esse programa, porque eu não vou permitir, Carlos Guimarães, eu não vou permitir que alguém considere ou Grêmio ou Internacional as minhas duas paixões, porque eu amo os dois. Que alguém caracterize alguma conquista nossa do Rio Grande do Sul como azarão. Guilherme, vou te pedir um favor. Aceito. Corta o microfone do Vaguinho. Chuteira Preta tá no ar pra gente falar dos azarões. É, rapaziada, episódio de número 12. Eu sempre olho pra ti, Guimarães. Sempre pra ti primeiro. O futebol é o esporte mais propenso, essa palavra é bonita e não foi eu que coloquei aqui, as zebras. Fez uma pergunta séria pra mim, tá ligado? Sim. Eu nutro por o futebol é o jogo do... Imponderável. Essa frase não é minha, a frase é do professor Hélio Carraveta. Meu mestre, meu guru foi aluno do Carraveta e a gente troca figurinhas acadêmicas aí já há algum tempo e digo isso concordando com essa perspectiva. O futebol é o jogo do imponderável, tá? Nenhum esporte tem tanta surpresa quanto o futebol. Por quê? Porque ele tem um índice de imprevisibilidade dentro de campo pelo jeito que o jogo é jogado que outros esportes não têm. Então ele permite mais a zebra, e ele permite mais zebras que são pontuais ou até mesmo permanentes. Ele permite, por exemplo, que um pequeno cresça por um longo tempo, depois ele volte ou ele retome depois de um período voltando a ser pequeno. Eu vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. O Milan, campeão italiano, o Milan se apequenou de um jeito e é um gigante do futebol. Só que ficava lá em Liga Europa, sexto, sétimo lugar e voltou. O Bragantino conquista grandes títulos nos anos 90, tá aí numa primeira divisão de Campeonato Brasileiro já há 3 temporadas. São surpresas, tanto para baixo quanto para cima. Cuiabá é um azarão. Cuiabá que tem o dinheiro do agro ali envolvido, né? O Cuiabá tem muita grana do agronegócio para colocar. Mas eu acho que, respondendo a pergunta, sim, o futebol de todos os esportes é o que mais está sujeito a acontecer a zebra e por isso que a gente ama o futebol. E como é bom uma zebra, né? Tu lembra da zebra do Fantástico? Tem é contraditório ainda, mas tem ironia. A tua opinião é contraditória porque tu és um defensor dos pontos corridos, uma competição que não permite o imponderável. É o campeonato da justiça. É sem graça pra caramba. Vai lá e tira o título do Leicester da Inglaterra, então. Pode ser. Eu acho que aí tá a exceção que confirma a regra. Sempre esse argumento. Mas é um campeonato chato. E, aliás, vamos debater sobre isso também. JP, cita uma zebra que marcou a tua infância. Cuidado pra não me irritar. Tu já sabia minha resposta? Por isso esse alerta? Tô vendo aí tu com a camisa do Chelsea. Tô vendo a mesa aqui, o Brasiliense, do grande Iranildo, o Vitória... do grande... maior jogador da história do Vitória. Alain Delon. Alain Delon? Na minha opinião, Petkovic. Petkovic, pra mim, Bebetinho Balanço. Bem demais. Vai, JP. Cara, eu nasci nos anos 80, como... Só eu da mesa aqui, anos 80? Não, Jeremias tá comigo, né? Eu nasci em 80. Na verdade, só eu, anos 70, cara. Mas foi táxi ali, né? Tu nasceu? Não, foi a mina de carvão. Tu nasceu nos anos 80? Nasci em 1980, deve ser anos 80, né? Pelo nome, assim, proximidade. Mas não pode, cara? Não pode o quê? Tenho 41 anos. Pegou muito sol, vai. Pegou sol. Cara, por que eu fiz esse preâmbulo dos anos 80, né? O Grêmio teve, talvez talvez não, com certeza a sua maior década, né? Ganhando torneios
regionais, ganha o primeiro brasileiro em 81, ganha o Mundial Libertadores em 83. Derretendo o iceberg, fazendo um picolé muito gostoso. Se é um cara hoje em dia que fala isso, o cara é Mas era chefe. demitido. Mas era o chefe, cara. Essa narração de Ranzolin no Sim, Morumbi. gol do Baltazar. Gol do Dedo Baltazar. do Luciano do Vale. Tá, vai. Não, cara, e aí assim, a zebra que eu recordo, como a pergunta ali é sobre a infância, e não é nenhum tipo de provocação nem nada, é sim porque justamente é uma grande zebra que envolve o Inter da década de 80, e é a lembrança que eu tenho da minha infância por um episódio bem de piá, cara. Meu pai, na época, nos anos 80, até porque era permitido, meu pai era caçador, e um grande caçador. De? Perdiz, marrecão, que há muito tempo é proibido. Sim. Meu pai não caça há mais de 2 Sim. décadas, desde que foi proibido, nunca mais atirou. E o meu pai, ele sempre brinca, ele tem um olho clínico para jogador. Ele é que nem tu, com 15 minutos, mata seu o cara jogador. presta. Conhece futebol. Conhece. São poucos hoje em dia que É, mas conhecem No futebol. Brasil, quantos no Brasil? Eu e o pai do JP só. Só 2. Só 2. Vai, Mas a fruta não cai longe do pé, viu? vai. Cara, e eu lembro, eu era mulher, piazinho, gurizinho, eu tinha 7 anos, 6, sou péssimo em matemática, 89, Inter e Olímpia, 88. 9. 89. Que mês tu nasceu? Abril, Tu tinha... 7 anos. 7 anos. E, cara, eu tenho, na época o jogo não tinha televisionamento, a gente tava ouvindo pelo rádio, e eu... Narração? Narração de Armindo Antônio Ranzolin. Comentários. Rui Carlos Osterman, Não. Lauro Quadras. Lauro Rui, eu acho que estava licenciado nessa época porque estava como secretário de educação. Impressionante teu conhecimento sobre o Rui, né? Reportagens. Meu conhecimento sobre o Carlos- Rui é Aliás, muito grande. Antônio Carlos Macedo. Pedro. Pedro. E Vianney, Ernesto Vianney Denardim. provavelmente. Vianney. Não, Vianney tava na Guaíba. É Pedro Macedo. Eu não sei quem é que tava, mas a equipe de reportagem Benfica. é Pedro Macedo, Benfica, Regis, E no plantão, Flávio Fiorin. Boaz, Ítalo Gal. Ítalo Gal. Ítalo Gal. Boaz, Zé Alberto começando, meio produtor, meio repórter. Era essa turma aí. Boaz dizendo, Ah, vou ressaca botar do uma Demolidor. merda aqui, ó. É. Dá merda. Cara, e meu pai, a maneira de eu participar, eu de vez em quando ia nas caçadas com ele, né? Só pra incomodar, né? Pra pedir bala no posto de gasolina, aquelas coisas. Eu ajudava a carregar os cartuchos das armas, né? E quando acabou o jogo, do jeito que acabou, né? O Inter ganhou lá, gol do Luiz Fernando de bicicleta, né? Fora, lá no Paraguai. Saiu ganhando Luiz aqui. Fernando Rosa Flores. Gente finíssima. Trabalhei com ele no Grêmio. Aí no jogo da volta tava 2-1 pro Inter, teve o pênalti, o Nilson Egídio errou, o Almeida, goleiro, pegou. O Exídio. que eu falei? Egídio. Egídio era o Paulo. Exídio é o Nilson. Exídio, né, com Z, perdão. Isso. Nilson Exídio. E aí ele erra o pênalti, o Almeida, que era um goleiro meio gordinho assim, defende, o Olímpia empata, vira o jogo, vai pros pênaltis, aí o Leomir, auxiliar técnico do Abel, né, O hoje em Nilson dia. bate e faz nos pênaltis. Isso. Cara, e meu pai comemorou. A única vez que eu vi o meu pai comemorar alguma coisa, meu pai comemorou abrindo a janela, tirando pra cima. Então, essa lembrança que eu tenho de uma grande zebra, né? Porque o Foi Inter uma grande era zebra. favorito. Eu só vi meu pai fazer isso na Batalha dos Aflitos. Jeremias Werneck, tu que não lembra, não tem memória, porque nasceu em 2007, e nós estamos falando de futebol dos anos 90 aqui, a Copa do Mundo deste ano pode ter algum azarão? Pois é, eu tava olhando aqui. A gente teve quase um azarão, né? 98 e em 2018, né? Com a Croácia. A Croácia não deixa de ser um azarão na final, em 2018. Sim, Mas eu tava olhando, eu não consigo enxergar assim. Eu olhei a Croácia justamente porque ela tá num grupo de uma seleção que tem alguns bons valores individuais e seria muito, muito zebra. Seria o Canadá. O Canadá chegar nas oitavas de final seria muito zebra. Muito zebra. Muito zebra. Muito zebra. Tem uma outra seleção que tem bons jogadores jovens e tal, que é os Estados Unidos, mas também não vejo. É que aí o mata-mata aí, a discussão que vai vir depois, o mata-mata ele dá espaço pra zebra, mas em Copa do Mundo, Nesse caso, se a não é gente mata-mata, é mata ou morre. mas se a gente olha na Copa do Mundo, são raríssimas as Copas que não tem os campeões no funil, né? 94 a gente teve Bulgária e Suécia na semifinal, né? A Suécia, Tem, só um pouquinho, a Suécia não pode ser mais zebra, né? Eu tenho um candidato pra zebra.
A Suécia não pode ser hoje zebra. Hoje é azarão. Eu tenho- A eu tenho- Suécia eu tenho- não jogou com a última Copa do Mundo. Nem Eu vai pra tenho- próxima, né? jogou. Não. A última jogou. A antepenúltima. Tanto que elimina a Alemanha, cai no grupo da Alemanha. Penúltimo. A penúltima, não. Não, só um pouquinho. A Suécia fez final de Copa do Mundo, chegou em semifinal. Não, tudo bem. Não é. Não tá na mas Copa, não- mas não pode ser azarão. O meu candidato a zebra dessa Copa é um candidato pra zebra de quarta de final, tá? Não é pra título. Título pra mim vai dar um dos grandes. Suíça. Não, é Senegal. Pra quartas de final. É que eu aposto. boa. Pra quartas de final. Boa. E nas quartas Mas sempre Senegal tem não uma quarta zebra. sempre tem uma Senegal zebra. não se classificou na última rodada? Não, foi? Não, todo mundo é mata-mata final. Passam Não, ele tem 10. razão, na Copa- Passam 10 é Não. encontro dos africanos. Não, Mas mas ele Senegal eliminou eliminou o Egito, que era o confronto mais, Então, foi mais, no- mas foi mais no último pesado. lance. Foi nos pênaltis, né? Foi, mas era o time melhor dos 5 times que O Salah Bom pegou palpite, pênalti, bom é. palpite. Eu- Melhor do que o meu. Eu melhor do que o aposto meu. no Senegal. Zebras de Copas do Mundo, vamos lembrar, 90, Costa Rica passa de fase no grupo que Verdade. tinha Escócia e Suécia e Brasil, né? Passam Brasil e Costa Rica. Verdade. Pouca gente lembra disso. É pra ele o recado. Costa Rica, treinada pelo brasileiro Alexandre Guimarães, já em 1990. 94, a zebra, a Argentina eliminada pela Romênia é uma zebra. Não, mas daí isso aí a gente vai achar bastante, né? Zebras 2002, ao longo da Coreia do competição. Sul. Mas Argentina e zebra que França. chega é mais difícil, Turquia, né? zebra. Coreia do Sul. Coreia do Sul, Tá, Coreia do teve um Sul, apito ali, né? Não, é Mas zebra, uns- mas não chega. Nós estamos falando de azarão que chega. Azarão que chegou na final. É a pelo menos Croácia? na final. É a Croácia. Croácia, é. Então tá. Você tá acompanhando o Chuteira Preta no YouTube, no Spotify, no Deezer e demais plataformas de áudio. É só digitar lá Chuteira Preta Podcast, Instagram e TikTok, @Chuteira Preta Podcast. Fax do Chuteira Preta. Hoje tem muita porrada na gente, já tem a manchete aqui. Uma homenagem ao programa Cartão Verde da o Cartão TV Verde. Cultura. E claro, Eles fazem, a parceria aqui sempre conosco, Matheus da Caporal Conteúdo. A Caporal Conteúdo transforma a presença digital do seu negócio. Siga @Caporal Conteúdo nas redes sociais. Marquês Empório Parrija tá conosco, com a melhor carne de Porto Alegre ali na Carlos Gomes. Que coisa maravilhosa. Tem o chopp da Gever também, fantástico. KTO_Brasil no Instagram, KTO.com, vai lá, te registra e usa o nosso bônus promocional, hein? 20% chuteira. Chuteira é o bônus. Faz o cadastro, é simples, é rápido, é fácil. E Garimpos, joalheria e ótica, ali no centro de Canoas. Isso aí. A dupla que essa Grenal sofreu... Lembrando que essa gravação é no dia 24 de maio. A dupla Grenal sofreu muito com azarões. O JP já citou aqui o Olímpia. Tu Sofreu. lembra algum outro que te machucou? Lado vermelho? Começamos bem. Começamos bem o bloco. Cara, eu não tenho. Não, nem responde, só escolhe. Ao contrário do que tu tá sugerindo, Sim. eu sou um camarada que gosta quando o azarão supera. Sim. Não, mas peraí. Quem é que não gosta nessa mesa que o azarão apareça? Não sei, quem é muito torcedor. Não, eu gosto. Eu gosto adoro, quando eu sou aparece uma fã do surpresa. azarão. Eu adoro a Eu surpresa. sou fã do azarão. A surpresinha. Mas o que machucou os vermelhos, dá pra gente fazer um histórico aí do que machucou os vermelhos. Vamos o Inter lá. na Copa do Brasil perdeu pra todo Não, mundo. o Inter perdeu pra Londrina, perdeu pra Remo, perdeu pra América Jundiaí. Mineiro. Jundiaí, América Mineiro, Atlético Goianense, Todo mundo. Juventude, Juventude. sendo goleado. Mazembe tá aqui nessa lista, ó. Mazembe. Mazembe foi o grande azarão e é o grande trauma dos colorados, né? Ali, pra mim, foi um erro o Inter perdeu muito gol naquele jogo, mas foi um erro de avaliação completo, aquele planejamento e aquela escalação. Pra mim, uma escalação absurda que o Inter entra em campo contra o Mazembe. Esse é o azarão que mais me marcou, tá? Do Mazembe. Por quê? Porque foi a minha primeira cobertura internacional. Eu não... Foi a primeira viagem que eu fiz, primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida. tava lá? É mesmo? Eu tava lá. Primeira viagem de avião que eu fiz na minha vida foi pra Abu Dhabi. Caramba! E o Inter jogar o Mundial era uma notícia pra gente, né? Sim. Aí quando o Inter perde pro Mazembe, ele vira notícia mundial, Uhum. né? O Brasil inteiro começa a olhar e se perguntar, mas como é que o Inter perdeu para um time da República Democrática do Congo, né? E na época depois veio o Galo, depois veio outros times, mas o Inter foi o primeiro sul-americano eliminado na semifinal. Então, aquilo me marcou muito porque durante aquele dia a cobertura ela virou completamente. Uhum.
E naquele Olha, dia tem eu não história. dormi. Naquele dia eu não dormi. Bom, então... Por causa do fuso, né? Eu não vi o Tu jogo tem direito. notícia dos radinhos que foram providenciados por uma rádio de Porto Alegre ou de alguma edição impressa de um jornal que também foi feito lá? A Foram história, todos dos radinhos, jogados a história no dos lixo. radinhos é bem curiosa, porque se comprou os radinhos Pode e falar, a FIFA, o grupo RBS comprou. e a FIFA não liberou a entrada, né, Tem dos portas rádios. Não, abertas lá? Hã? Tem portas abertas na RBS? Aonde? Tu? Acredito que sim, mas isso é fato, todo mundo noticiou isso. Não, mas a minha pergunta não, isso eu sei, é bom que o Jeremias resgate. Que aconteceu E lá foi, em uma, dois- e foi uma baita sacada, Que a aconteceu? Zero Hora foi impressa em Abu Dhabi. E a edição E- impressa da Zero Hora foi impressa em papel de revista. Ainda bem que a gente tá Tu falando trouxe com a alguma? galera. Essa Não. foi a minha pergunta. Se Puxa, eu... tem que ter trazido. Não, mas cara. eu não conheço ninguém. E eu tenho amigos, minha ex-namorada estava lá, em Abu Dhabi. E... Qual delas? Não, só tive uma ex-namorada. Hum. E Gabriela Hertz, um beijo, tá lá na Austrália acompanhando o Chuteira Preta. Eu perguntei de Eu ia verdade fazer uma mesmo. pergunta A muito minha mal- ex-namorada mas também eu- estava em Tá, Abu mas Dhabi. é. Eu ia fazer uma pergunta Viu? muito mau caráter, mas deixa Não, todas assim, as perguntas pra que tu passar. façam mau Tá, caráter. Vai, vamos vai. voltar pra Zero Hora. Eu não Prossiga, conheço ninguém, prossiga. nem colorados, nem ninguém que tenha trabalhado na imprensa, falando sério, que tenha uma edição dessa Zero Hora ou que tenha guardado um radinho. Será que não existiu isso? Mas e tu guardou a Zero Hora depois do Eu não- 4x0 do Anapolino? Não, mas a diferença é que Que eu não isso, tava cara? lá. Bah, que Não, golpe mas baixo, velho. foi golpe baixo. Eu esperava isso do totalmente Wagner. desnecessário. Coração mentira. vermelhinho aqui. Totalmente desnecessário. Coração vermelhinho. Ah, Se entregou, esse foi se entregou. muito, Entregou. muito desnecessário. Olha o corte aí, hein? muito Jeremias desnecessário, cara. Não. Pá! Bom, agora vocês estão fazendo... Sabe qual era vocês o estão azarão da aprendendo minha bem época? com o Vaguinha. Vocês O estão Vaguinha aprendendo bem com o talvez Vaguinha. lembre. Meu Deus Sabe do qual era da minha céu. época? Não. O argumento é o seguinte. O cara nunca vai guardar a Zero Hora. Sim, agora a ou gente o sabe Correio por do que que tu não Povo. trouxe. Não, cara. Sabe qual era o grande azarão da minha época? Quando Não, eu era... Não. Tu tava O cara que tava lá, o cara que tava em Porto Alegre depois do 4x0. Não, tu tava na vai. cobertura, cara. Eu acho seria um recuerdo, como se fala. Por exemplo, eu tenho muitos amigos. Eu fiz a cobertura na Guete, aqui do Inter campeão da América pela primeira vez, pela Bandeirantes, em 2006. Até as 4 e pouco, 5 da manhã, eu fiquei na Guete. E eu lembro direitinho, até porque eu tinha amigos colorados que estavam ali curtindo a festa. Não tô comparando a situação, tá? Mas assim, do ponto de vista da peculiaridade do momento, a hora que a Zero Hora, pô, a gente tá voltando aqui no tempo, quantos anos? 15? Um pouquinho mais? Mais. Mais, eu 16, sou mais. péssimo em matemática. A hora que os jornaleiros, né, chegaram de madrugada com os exemplares Era da Zero notícia, Hora, é. cara, era uma... Não, todo mundo queria Não, ler perfeito, estampado perfeito. na mão. O meu E argumento esse é- cara que pegou não botou. O meu argumento é, quando vence, ou quando empata, ou quando perde de alguma maneira, é uma viagem histórica, beleza. Agora ninguém vai Não, guardar. mas do- Não, mas eu até perdeu do porque ponto tu de vista tava muito jornalista, tu tava na pensando cobertura, na cara. cobertura, né? Não, tudo bem. vou Vocês dizer, estão focados duas- em cima duas da coisas, da uma- minha experiência. Isso Por que eu não guardei? Isso que eu tô falando. Porque a Zero Hora lá era distribuída para assinantes. Ah, sim. Tá. Eu não perfeito, tinha me ligado que era esse o ponto. Eu achei a que era em pergunta cima não do foi torcedor. A provocativa. cobertura eu não vi, Não, eu não não vi, foi, porque cara. eu era coordenador na Band, eu tava preocupado em... Pra que a galera entenda, vai ser bem rapidinho, porque isso aí não interessa pra ninguém. Foi feito um trâmite absolutamente insano pra poder botar essa transmissão do ar, porque o circuito era ISDN, a Bandeirantes Porto Alegre não tinha ISDN, então tinha que mandar o circuito de ISDN pra Band de São Paulo. Alô, Obsev, aquele abraço, onde você quer que você esteja. Tu lembra do Obsev? Claro. Aí o Obsev tinha que mandar, o ISDN tinha que canalizar numa linha digital, que tinha que mandar pra Band de Porto Alegre, canalizada pelo Joãozinho, e o Joãozinho distribuía essa linha pro ar. A gente tava com medo do delay, no final das contas foi uma baita transmissão, o Haroldo e o Serginho. O Haroldo Aliás, se o Haroldo recusa Serginho. a narrar E eu tava o gol. tão nervoso pra botar no ar que eu não vi direito o jogo, então... Tem uma história da Essa- dessa viagem sensacional. Não, não. Paulo Guimarães, né? Não. Sabe dessa história do nada Paulo mais- Ele Guimarães? foi numa pastelaria Ah. e pediu um pastel. Ah, é. Ah, não. A atendente Jeremias, perguntou ele qual foi numa sabor. pastelaria. Ele- Adivinhe! Nossa, que barbaridade. Cara, tu sabe qual é a história do Paulo Guimarães? Não, Dessa? pera aí, só um pouquinho. A Só do um Paulo pouquinho. Guimarães, Cara, tu não vamos sabe? Só um pouquinho, só um seguir o tempo pouquinho. tá Só um escuro, pouquinho. cara. Daia. Tu já falou do ISDN, A do Paulo rapaz. Guimarães. Essa cota já deu. Eu era o coordenador da rádio, Paulo Pires. Paulo Guimarães? O Paulo Guimarães? O Paulinho era o coordenador da TV. O Haroldo recente tinha chegado na Band. Aí o Serginho atendia. Valeu, Paulinho. Valeu, Guimarães. Valeu, Paulinho. Valeu, Guimarães. Vem cá, tchê. Que tanto tu fala com esse Paulo Guimarães aí? Que eram os dois.
O azarão do meu tempo, só o Wagner tu talvez lembre. Você agora o azarão do meu tempo, que era uma tiração de sarro na época, um jogo que o Grêmio perdeu no Olímpico por Taguá. Lembro. Taguá. Taguá. Esse foi dia 14 de abril, dia do meu aniversário. Sério? Nossa senhora, que memória. Pro Taguá. O Taguá de Getúlio Vargas Taguá de Getúlio disputava a Vargas. primeira divisão do Campeonato Gaúcho. O Grêmio perdeu pro Taguá. 9-1 por 90, por aí. isso, É, 90, 91. E era o azarão. O O Taguá Grêmio de perdeu Getúlio até que Vargas. o JP lembrou o Criciúma, né? E o Caxias, eu acho que foram marcantes, assim. Portuguesa. Esse Paulo Guimarães. Portuguesa? Daqui a pouquinho tem ficha, daqui a pouco vai aparecer esse Não, jogo não, aí. mas qual jogo? Aí que tá. Que o Grêmio ganhou. Não me estranha que ele não lembra, não. É que tá. A Portuguesa em 2000 é que ficou marcado. Muita gente até já teve um episódio que a gente falou, não lembro qual era o nome do episódio, que a gente falou sobre Grêmio e Caxias em 2000, né? Que o Caxias do Tite ganha do Grêmio do Ronaldinho ganha o título dentro do Olímpico, né? Campeão gaúcho 2000. Tempos depois, ali em seguida, o Grêmio é eliminado pela Portuguesa na Copa do Brasil, o Grêmio com o timaço no papel da ISL, né? Ou seja, foram 2 eliminações seguidas Sim. daquele time ali, que só decola no segundo semestre com o comando São Caetano. do Celso Rotti. O São Caetano, assim, naquele momento da eliminação, era o azarão. Não mas depois adianta nada viu a que- gente lembrar esses azarões sem escalar os azarões. Calma, cara. Calma que vai chegar a tua hora. Calma, vai chegar a tua vai chegar hora. a tua hora. Tu fica Ó, te coçando aí. Eu vou voltar no Mazembe só pra fazer a justiça. Aí tu me perguntou, por que tu não trouxe nenhum souvenir? Aí eu fui na banquinha do Não, porque os souvenir. radinhos eu sei que foram proibidos de entrar no estádio no segundo jogo, pelo E o menos. jornal, eu não era assinante. Sim, e sim. repito aqui a tese: ninguém vai guardar jornal que perdeu. Não, né? cara, mas, por exemplo, um radinho que o cara guardou, seja torcedor ou jornalista. Cara, se o como Inter souvenir, ganhar, acho uma- seria, mesmo que não pudesse entrar, seria consagração. Como é que é? Mesmo que não pudesse entrar com o radinho, Mas seria a foi consagração sim, da cara. campanha. Foi um puta lance. Puta cara. lance, claro. Agora, Puta lance. olha essa história, tá? Aí entra pra O ta- história o tamanho, zicou. o tamanho Isso mira do nos azarão, rádios. tá? Mazembe ganha do Inter. Tem um stand fora do estádio. Eu vou no stand e disse assim, vou comprar uma camisa do Mazembe. Não Hã? tinha mais. Não tinha mais. O Mazembe levou 100 camisas pra vender no Mundial. Mas... Então, pra gente ter noção do tamanho do azarão, o Mazembe não tinha Só camisa gremista pra pra querer comprar uma camisa do Mazembe lá. vender. Chamou de gremista, já chamou de peraí, ele falou colorado. da Tá Napolina. confuso hoje, tá confuso. Ele falou da Hoje tá Napolina confuso. ali, a Napolina foi braba. Nessa né? hora ele não tava trabalhando, viu, ô Wagner? Ele teve tempo então pra ir tá na explicado, lojinha do Tá Mazembe. explicado. Olha aqui, ó. Guimarães, rápido, listinha. Eu gosto de lista. Lista. muito 5 camarote, azarões, os maiores 5 azarões da história do futebol brasileiro. História recente, né? 80 Robertão, eu não quero saber do Robertão. Mas tu queria saber do ISDN, que foi pra São Paulo. ISDN é década de Cara, 90, 2000. na minha opinião, obviamente, tá? Sim. Quer que a gente pergunte ali pra Letícia? Que Paulista é um barbaridade. grande azarão. Paulista campeão da Copa do Brasil. Santo André é um grande azarão. Ganharam títulos. Campeão. Tem que ser Mais que o campeão. Juventude, porque não eram times de Série A esses dois Quem? quando ganharam. Nem o Santo André, nem o Paulista. O Juventude, quando ganha a Copa do Brasil, Tá, mas é um é time de azarão, Série A. cara. Mano, mas não Ah, interessa. azarão. Não tá é entre os azarão. 5 mais, pediu 5 Tá, mais. não, perdão, mas é azarão. Tá, mas Cinco bota, mais. bota. Não sei se não tá Todos nos os 5 quatro mais. vão ser coadjuvantes do último da lista. Deixa eu Tá, ver o que mais Campeonato aqui. Brasileiro teve algum azarão desde 71? Guarani 78 é azarão. Guarani 78. Bom, tem a final de 85, né? Que ano que o Guarani foi campeão paulista? Curitiba e Bangu é um azarão. Tem a final, tudo verdade. bem, tem um formulismo ali, mas Eu não vou Curitiba- botar o Juventude aqui. O Juventude era um time da Parmalat. O Juventude estava entre os 10 melhores times do Brasil naquele ano. Quem viu o Dr. Castor Sim. na eu Globoplay... consigo ver essa esse série é ainda. sensacional. Tu vai, esse é o Sensacional. maior de todos. Eu sei, mas não maior consegui de todos. ver Quem ainda. viu sabe Criciúma. porque o Curitiba foi azarão, porque tava tudo armadinho Bangu. pro Bangu ser campeão. Bragantino. Não, mas o Bangu não foi campeão. Foi vice, tá? Então tá, o Criciúma foi campeão. Mas o Bangu chegou O Santo na André foi final, campeão, o né? Paulista foi campeão. Quem mais foi campeão? O Curitiba foi campeão. Curitiba é azarão. E Guarani, pronto. Então aqui, ó. Os maiores. É. Os maiores. Boa, JP. Não, peraí. E o Carrossel Caipira? Não foi campeão. Não foi campeão. Mas não interessa. Não, mas ele disse que tem que ser campeão, Não, tem que pô. ser azarão. Azarão é campeão. Então a gente vai pegar o União São João de Araras do Osias. Algum personagem marcante neste contexto, João Paulo Fontoura? Ele Pois é, cara, ele adora. eu vou levantar a bola aqui pro Do Guimarães. Criciúma. Vamos apertar time por time. Quem é o personagem mais marcante? Do Criciúma. Jairo Lenza. Não, Filipão. Tá. Não, personagem é o Filipão. Filipão. Não, Griso. de jogador. Sarandi. Filipão.
Eu já tô levantando aqui a bola pro... Ele tá louco pra tentar escalar esses times aí. Eu sabendo disso, eu já preparei aqui 2, 3 Alguns escalações. eu não sei, cara. Não, mas Não azar. esconde que ele azar. fica lendo. Azar. Esconde que ele lê, ele passa cachorro. Tá, aliás, E cara, tá jogando no não Grêmio podemos 93, chegar no tá final vendo? do programa hoje com pouco tempo. A gente tem que ler os recados. Tem Hoje tem porrada que- pra... A gente não pode receber aquele Qual tipo foi? de crítica de que a gente só lê o que é bom, né? Como muita gente faz por aí. Itá não era destaque do Criciúma em Não 91? tô com a escalação do Criciúma aqui. Ei, não Mas tô era que eu- destaque. eu não tenho Qual aqui foi a os- estreia do Itá pelo Grêmio? Pista. Foi no Olímpico. Grêmio Santanense. Bela pista. Grêmio Contra o Santanense. Fluminense. Não, tô ligado. 3x2 Eu não pro tenho Grêmio. aqui as Sérgio Vick, mensagens gol do de nosso falta. telespectador. Tá, vai. Ah, não me diz que eu não imprimi. Tá aqui. Ah, não, me dá um O Japer cagaço lembra desse. disso. Aonde? Tá, calma aí. Ô, Carlos, vamos lá. Não é o teu desafio, tá? O teu desafio é mais difícil. Essas Tá, aqui são vai. mais barbadinhas. Já que a gente falou do Juventude ali com o Inter em 99. tá. O time do Ah, tá aqui, tá aqui. Inter e do Juventude, 4x0, semifinal da Copa do Brasil de Ah, 99. acho que do Juventude ser mais que do Inter. O do Juventude, ele Bom Márcio... Já errou. Não, então Humberto? Errou de novo. Não era nem Humberto nem o Márcio. Pô, Isso erro- é 99? Errou grosseiro, devia saber. Grande goleiro. Isotom. Não era Isotom. Não, peraí, eu tô ficando doido. Não, tá te dando um lápis, como alguns falam. Não, o Humberto Márcio. era 98, o Márcio era antes. Vou te dar uma ajuda. Tava na festa lá em 99 contra o Botafogo, na final, ele já aparece com mais destaque no título. Quem era o goleiro? Emerson. Emerson, claro. Ah, Emerson Grêmio. Emerson. Que é um dos que aparece cara, não. dançando na eu Marcos tô- Teixeira na lateral direita. Aí era Índio Capone, Isso. Sim. o lateral esquerdo era Barbada esse. Jogou Edson. no Inter, jogou no Inter. Denis. Denis. Sempre bom lembrar, né? O índio, que não é o índio Não, que é campeão o de tudo índio, no Inter, é o né? outro, é o outro. Denis. Que Daí, também jogou no Inter. aí Flávio, Que também Não. jogou no Juventude. Bora, Flávio. Flávio, Lauro, Boa. Mabilha, Boa. Wallace, Não. Mabilha e o ataque é Maurílio e Márcio Mexerica. Boa. O outro do meio de campo é Rogerinho, não. Não. Mabilha. Eu não lembro desse Rogerinho, jogador. cara. Craque. Eu também não lembro. É Roberto, eu não lembro desse jogador. Roberto. Eu não lembro desse jogador. Era reserva, era o Wallace, o titular desse time. E Valmiro Louruz, né? Treinador do... E o Bota. Não, e o Bota? Ah, não tem Só Bota, rapidinho Bota aqui, ó. Emerson, Capone, Denis, Lauro, Mabilha, Maurílio e o Valmir Louruz, todos trabalharam na dupla Grenal. não. É a ou- verdade. E o Inter? Esse bobear, o Roberto também, né? E o Inter? O Inter de André, Enciso, Gonçalves, Regis e Elivelton. Melhor jogador Anderson dos anos Papolinha, 90, depois do Marcelinho Dunga, Carioca. Clayton e João Santos. João Santos. Almir e Christian. Nego É, o Fabiano não tá nesse Não time, era devia ruim tá esse time. machucado. Não. Não era, não. Não era ruim esse Não time. era, não. Não era ruim esse time. Técnico, Paulo Paulo Autuori. Imita o Paulo ser- Autuori. eu quero ser campeão da vida. Quando me ligaram, eu fiz 3 perguntas. Onde, quem, e quando. Onde, quem, quando. E aí, tá certo. Já que eu falei do ISDN, como é que é uma narração clássica de 4 fios, aquela antiga do AM? Tá insistindo pra que tu faça, né, cara? Vai. Mas só na live, tá? Segunda-feira, 9h30 da noite. Vaguinha, aqui, ó. Tu tinhas perguntado antes sobre a portuguesa, que eu falei, em 2000. Portuguesa Santista, não. Não, de portuguesa São Paulo. eliminou o Grêmio no Olímpico, cara. 4x0. Que ano isso? 2000, cara. Eu não lembro disso. É verdade. E é isso que eu tô surpreso. Claro, porque não marca. Coração vermelho não marca. Nós. Sabe por que eu me lembrei? Eu olhei a escalação e eu lembrei de Leandro Amaral. Leandro Amaral, é o time do Leandro Amaral. Esse time é Escala o bom, time, escala o time. Portuguesa? O Portuguesa. príncipe. É bom. Por que, Tá, que ele era o vamos príncipe? com calma, pra Por que, gente que o Leandro tentar adivinhar. Amaral era o príncipe? Porque Porque Ele era o filho da rainha. Rainha das piscinas Da do rainha das Grêmio. piscinas da portuguesa. Provei um pouquinho. Ah, das piscinas lá da Portuguesa, do É, Canindé. exato. Bah, trova pura. Isso é Bonita a mãe do Leandro? Sim, era a rainha das piscinas. Pula o tema, vamos, senão nós vamos ser Tá. cortados. Cara, eles vão... portuguesa de Vai. Fabinho, Cafu, que não é... Quem? O goleiro? Fabinho, não conheço. Quem é Fabinho? Era o goleiro da Portuguesa. Tá. Cafu, que não é o da Fabinho seleção ou brasileira. Fabino? Não, tá digitado errado. É Fabiano o goleiro. O goleiro é Fabiano. É Fabiano. Ah, perdão, goleiro. então meu É erro de Fabiano. digitação. Eu tô... Pois é. É Perdão, Fabiano, goleiro. Perdão, fiz na pressa o roteiro. Cafu. Emerson, É aquele zagueiro que chegou até a chorou. seleção brasileira. Chorou por causa do lance do Castrilli, Javier Castrilli. Ele bota a mão na bola contra o Corinthians. Isso. Não bota a mão, ele bota o ombro. César, Tinho tinha o ex-Vasco. Bom jogador. e Wagner, que eu não lembro quem é. Wagner, ex-Palmeiras.
Qual o Wagner? é um É um lateral esquerdo que foi campeão do mundo bom júnior. lateral. meio, Bom meio, lateral. meio... Trocadinho. bom Parecido com jogador. o Pedrinho, lateral direito. Isso. Muito Simão, bom jogador. Bom Calção jogador. levemente nos peitos, assim. Sim. Isso. Levemente. Cara, Coxas o Pedrinho, grossas. que jogou no Grêmio, o lateral e também terceiro zagueiro com o Papada. Tite. Não, muito bom na cabeça, porém muito baixo. Isso. Viamonense. Ah, Alô, Pedrinho, um Amonense. abraço. Dá O like. Wagner, calção nos peitos. Meio campo, Simão, Jogava ali na ex-Inter. Getúlio Simão, Vargas. ex-Inter. Elson, ex-Inter. Elson, ex-Inter. Evandro Chaveirinho. Evandro Chaveirinho. E aqui o Marquinhos, eu não lembro quem é, cara. Marquinhos é aquele jogador que... Cara, o Marquinhos é ex-Flamengo, adiantado. Na Portuguesa? Marquinhos é ex-Flamengo adiantado, Ah, com por isso que certeza. foi 4-0. O melhor jogador da década de 90 é o Marquinhos. No ataque, Leandro Amaral e Bentinho, ídolo do Wagner. Ah, Bentinho jogava demais, Vaguinha. Bentinho? O que tu acha do Bentinho? Hoje? Fala, pode falar. Bentinho. Hoje, É. jogaria em todos os times, menos no... No Flamengo não jogaria. No Palmeiras ele No jogaria. Atlético Mineiro não jogaria. Quem? Hulk e Bentinho, um ataque. Melhor que o Eduardo Vargas, o Bentinho? Muito bem. Ah, melhor. Melhor do que o Rony do Palmeiras? Não, Rony é bom jogador. não. Bom Nem jogador. que o Dudu. Nem perto. É, mas é... E o técnico da Portuguesa, eu quero Candinho. eu quero a tua apreciação Wagner Benazzi. sem a questão afetiva. É uma questão técnica, Não sei profissional. o nome. Quem é? grande. Nelsinho Batista. Nelsinho Batista? É. Grande traíra. Cara, tu quer reconhecer Ponto final. Quer reconhecer... Para! Quer reconhecer... Não avança. Pergunta Nelson Batista. Nelsinho que eu Batista, o Nelsinho Batista traiu o Internacional. Vocês não perguntaram pra mim. É? Por Pra quê? ti. Nelsinho Batista pra ti. O que ele fez com o nosso... Não. Como treinador. Minha pergunta foi o Nelsinho Batista como Canalha? treinador. Canalha? Tá. Vamos lá. Peraí, Tá respondido. parei. O Nelson Batista foi um cara que... O que ele faz aqui nos anos 90 Ele se recusou chama ele recusou- canalice. ele Mas tu não recusou pode o dizer Monza. que é um time pequeno. E outra, é o cara que chamava de A Internacional. Ele é tão canalha, sabe quanto quem? Quanto vocês, que faziam os programas de televisão lá de São Paulo nos anos 90. Cite 2 nomes. China. E outro? Os caras não estão aqui pra se defender mais, né, cara? Mas É eles, chato. eles podem ver o Chuteira Preta e se defendeu, é. Não estão aqui. Ah, o nesse China já plano, faleceu. Nesse plano, Não, Armando perdão. Nogueira, Mas o outros que China, vai o Eli citar- Coimbra, os Tá, caras não estão fala. mais O que aqui. eles falavam? Eles falavam A Internacional de Porto Alegre, né? É verdade. Cada vez que falavam A Internacional de Porto Alegre, ficava puto, né, cara? Não existe falar A Internacional de Porto Alegre. Eu vou te dizer uma coisa. E falavam que o Grêmio, pra dizer, não, esse é Colorado, e o Grêmio torceram contra o Grêmio contra o Ajax. Torceram contra o Grêmio. E contra a Portuguesa foi uma das piores coberturas que eu já vi da TV brasileira, onde botaram o helicóptero, comandante... Rolim. Rolilton. Comandante Rolim, da TAM, lá, sobrevoando Porto Alegre, pra poder torcer pra Portuguesa, que era namoradinha do Brasil, e depois ficaram com umas caras de cu lá no final, do apito final e do cartão verde. Eu lembro desse dia. Eu liguei a televisão naquele domingo só pra ver os caras. Todo mundo com uma cara fechada. Não foi exatamente só pra ver os caras, mas a gente vai levar. Domingo Ele- parado, Vaguinha. Parado. Helicóptero na concentração, fazendo deslocamento do ônibus. De moto. Eu só peço uma coisa. Volta. Volta, mata-mata. Ó. Volta, E decisão. no Duas final, coisas. todo mundo com cara fechada. Duas coisas. Aí pra tergiversar do assunto, convidavam, sei lá, Magic Paula. É. Lembra do que vocês faziam, seus Duas canalhas? coisas. O Inter de Porto Alegre e o Grêmio de Futebol Porto Alegre. Lembro de futebol porto-alegrense, O eles Inter falaram. não. A Inter. Não, mas eu Não, tenho... mas teve uma época depois que eles começaram a falar o artigo certo, mas eles diziam Inter de Porto Alegre. Qual o gol do Inter de Porto Alegre que mais passava no gol grande momento do futebol, JP? É a tabela de cabeça do Falcão É, isso aí. contra o Atlético Mineiro. Isso. Exatamente. Que é No lindo, Beira-Rio. que é lindo. E é linda jogar. É, e tem acho que é no caminho do vestiário do Inter. Não, Não sei se tem ainda mais. tem depois Aliás, antes da não tem reforma Pra não tinha. dizer esse lance de ser colorado, ser gremista, tá? Eles tinham muito mais boa vontade com o Inter do que com o Grêmio nos anos 90. Eu tenho uma opinião um pouco... Muito mais boa vontade com... era Ive ao contrário. Eles eram muito mais... não era Ive, realmente. Ive era São Paulo. Por quê? Porque eles detestavam o Grêmio e adoravam o Inter. Porque o Mário Sérgio trabalhava lá? Um pouco por isso, Mas o Mário né? Sérgio foi campeão do mundo. Mas pelo aí é pelo Falcão, pelo time dos anos 70, eles adoravam. mundo. Adorava. Tem Os uma acadêmicos. opinião impopular sobre isso. É um golaço pela jogada, mas o Nós chute é um estamos traque, falando, né? nós estamos É falando do uma quê? furada, né? O chute é um traque. Falcão. Né? Conseguimos... O Chuteira Preta Ah, conseguiu criticar... Não, chuteira Um preta gol- não. Eu. Fala por mim. Não, mas tu tá no O escopo. importante é destruir os mitos. Conseguiu O criticar importante é o destruir os chute, mitos. um dos gols mais bonitos da história Não, do gol estádio lindíssimo. Beira-Rio. Falei sobre o chute. O gol Aliás, eu lindíssimo. queria falar um negócio. Se nós quatro estivéssemos
Que a gente deu azar na vida. Se a gente tivesse os 4 nascidos em São Paulo nos anos 90, nós 4, sendo jornalistas esportivos, nesse momento era uma casa para cada um em Los Angeles, um em Miami, um em Londres e um em Nova York. Porque tu acha que a imprensa Mansão. lá é muito fraca? O A gente Pretzel, enriqueceria, né? o Pretzel tá milionário, mas o Potter deu uma entrevista recente e disse que é só tu mudar um pouquinho tua maneira, tu Sim, vai eu tô enriquecer tentando aqui. aqui, né? É. Mas aí, alô, vamos lá. Não, vai por ti, né? O Vaguinha já tem casa no Rocha. Não, o Vaguinho é rico, mas o Vaguinho é mais talentoso que eu. Azarão em nível internacional. Guima, explica o Leicester, campeão da Premier League recentemente. Técnico, Cláudio Ranieri. que time ele jogava? Juventus. Jogava no Juventus? Na Roma? No Juventus? chutei. Eu acho que é Juventus. Eu não lembro. Não é Juventus, Pesquisem não. aí pra gente não dar informação errada. Acho que era Sampdoria. Eu não lembro do Ranieri. Não lembro Antigo do aí. Ranieri jogador. Não, mas só um pouquinho, ô Vaguinha, sem querer me Não, intrometer. Mancini era na Sampdoria. Mancini, eu não lembro do Ranieri jogando, vou estar mentindo. Ô, Vaguinha. Cara, o Leicester foi uma exceção que confirma a regra dos melhores, só que naquele... Primeiro que o time do Leicester era muito bom, tá? O time do Leicester era um time muito bem armado, um time base, né, que contava com aquele time escalado do 1 ao 11, todo mundo sabe a escalação do Leicester até Sim, hoje. eu sei até hoje. Era o filho do Peter Schmeichel. Schmeichel, Fuchs. Fuchs é o lateral esquerdo, Morgan e Ruth era a zaga, Drinkwater, Albrighton, Okazaki, Jogando muito Okazaki. Kanté, Jogando demais o Okazaki. Kanté, Vardy e Mahrez, né? E desses caras aí tu tem, pelo menos Kanté e Mahrez, sendo hoje o que os do futebol chamam de world class. World class, o Kanté e o Mahrez, né? E o Vardy tem uma história fantástica, né? Ele jogava na 4ª divisão. Isso. Ele tinha problema com alcoolismo, que 3 entre 4 aqui na mesa tem. E ele conseguiu jogar. Cara, ele decidiu o campeonato inglês. Jogos complicados, ele botou o jogo, ele viu uma bola assim, ele tava ganhando na loteria. Ele, em todo o campeonato, ele fez o que o Wagner não vai fazer em 4, 5 encarnações. E aí foi o efeito surpresa, cara. Primeiro que era um time bom, tá? E segundo que era efeito que assim, surpresa. Cláudio Ranieri jogou na Roma. Jogou na Roma, o programa Conforme eu falei aqui. O programa é muito bem conduzido por ti, mas eventualmente acontece até com os montes que nem tu, dá uma derrapada, então eu tô aqui pra te ajudar, né? Tu fizeste há 10 minutos atrás uma pergunta pra mim, eu não pude responder porque os assuntos se sobrepuseram, né? Sobre um personagem. Então, eu vou ajudar, pra colocar o Guimarães na parada pra me ajudar, porque perguntar sobre um personagem que estaria presente em alguns cenários que a gente tá conversando aqui, né? Dos times ali. E ele tá louco pra ser testado de novo. Não é o desafio ainda, tá? Mas a gente falou ali de Flamengo e Santo André na final da Copa do Brasil de 2004 e Fluminense e Paulista também na final da Copa do Brasil de 2005. Tu quer escalar algum desses times aí? Não, esse aí eu sou ruim. Tá, e quem é o personagem que está presente nos Sandro dois? Gaúcho. Sandro Gaúcho. Abel Braga. Ele perde as duas, né? Perde as duas. Sandro O Gaúcho. que mais valoriza pra mim, cara, Santo André é o Sandro tenho Gaúcho. eu gosto demais do Abel, da figura do Abel, mais até como treinador. Ele merece muito o que conquistou, cara, porque a gente começou falando aqui de Inter e Olímpia, né, lá em 89, do Nossa, jeito que como foi, sofreu doído o pra Abel. cacete, né? Verdade que é depois de um Grenal do século que ele marca a primeira página Sim, mas da ele história do perde, Inter. ele perde o Campeonato Brasileiro depois pro Bahia. Exatamente, perde pro Bahia, perde pro Olímpia. Nossa, Aí, como ele perde o Abel. Ele perdeu Ele muito chega, antes de ganhar. o Abel chega no Inter com o rótulo de vice. Isso, Depois exatamente. de ter melhorado um pouquinho. E reforça o rótulo de vice quando é vice do Gauchão em 2006, no 0x0, 1x1. Então, gol do olha, Pedro pega Júnior. essa sequência. Perde a final com o Flamengo no Maracanã pro Santo André, com 70 mil pessoas. No ano seguinte, perde a Copa do Brasil pro Paulista em São Januário, com o Fluminense. Um ano depois, perde o Gauchão em casa pro Grêmio, que tava recém saindo da segunda divisão. Pô, e no ano seguinte o cara é campeão da América e do mundo, cara. Merece demais. Abel Braga quase treinou o Grêmio em 2004, né? Sim, né? Tem Eu que acho ficar que na ele não Ponte viria. Preta. Não, ele não quis, né? Ele não É, quis. não viria. Ele não quis, Então, mas o Grêmio quase. tentou. O Grêmio tentou, mas ele não viria. Ué, mas eu... Deixa assim. Eu ia falar. Qual foi o traje do Plain quando veio pro Grêmio? Sabe quem é que deu a informação em primeira mão, né? Wagner Martins. Foi tu que deu a Qual é? informação do Plain? Foi. Agora eu posso contar. Eu fui defender o Play quando ele era técnico Do Glória. do Glória. Ele invadiu o campo, xingou não sei quem, e eu trabalhava na Pampa, entrevistei ele. E aí ele pediu desculpas nessa entrevista. E o advogado ouviu a entrevista na Pampa e me chamou pra ser testemunha do Play. Ah, era Vai ele que lá. ouvia? Hã? Era ele que ouvia? Canalha.
E aí ele. que Aí eu ele fui riu? testemunha do Plain. Daí o pai, não, porra, muito. Foi absolvido, né, depois da confusão. Disse, pô, muito obrigado, vai, não sei o que. Eu disse, não precisa me agradecer. Mas quando tu vier pra algum da dupla Grenal, me liga. Bah. Daí Que eu tô massa. em casa dormindo, num belo dia, ele se. Meu Que telefone massa. Plain, eu era produtor da Rádio Pampa. Aliás, tem um cara que não me desce na garganta até hoje. Trabalha na Band hoje, mas deixa assim. Ele era produtor de um importante comunicador aqui do estado do Rio Grande do Sul. E eu, por ser produtor, ele não acreditou na minha notícia. Eu disse, ó, Plain é o novo técnico do Grêmio. Plain me disse, ó, tô chegando no Olímpico agora, mas por favor, não fala nada. Eu me toquei pro Olímpico, cheguei lá, tava o carro do Plain. Sabe que a gente deixou de prestar atenção pra ficar imaginando que é um cara que tu tem desavença, Sim. né? Aí eu cheguei lá e aí ele disse, me bota no ar. Eu disse, por quê? Eu disse, porque eu vou dar o nome do técnico do Grêmio. Não, mas eu preciso saber quem é que tu vai dizer, que não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, bom, o técnico do Grêmio é o Plain. Ah, como é que tu sabe? Me fez um interrogatório, né? Quase perdendo tempo pra outra rádio entrar e dar a notícia. Aí convenci ele, entrei. E aí dei que era o Plain. Plain tá nesse momento aqui no Olímpico, assinando o contrato, vai ser o técnico do Grêmio sozinho lá. Passei por isso na Bandeirantes, cara. Mas quem é o cara? Eu passei por isso. na Quem É um Bandeirantes. produtor famosão aí do jornalismo. Trabalhou lá na tua empresa também. Opa! No ar eu passei por isso na Band e é ruim, cara, do cara engolir. Mas ruim. tudo bem. Tomara que ele esteja faz vendo. parte do aprendizado. Uma arrogância, uma prepotência assim que, meu Deus do céu. Eu falo pra vocês nos bastidores. Eu vou botar no grupo agora aqui. Bota. Vou botar no grupo aqui. Eu acho que eu tô burro hoje, meu. Aqui, É? ó. A tua sorte Tá, mas por que hoje, que nós às chegamos vezes nessa eu tenho história? mais tempo. Não, eu tenho medo que comece hoje, O entendeu? traje do Plain foi uma jaqueta de couro. Já tá no grupo. Ai. A produção separou alguns casos de azarão aqui, que são mas bem ele bons. não existe. Tá. Fala aí. A Grécia, né? A O dia Grécia que de 2004. esse marcou muitos anos 2000. A Grécia é o maior azarão do mundo. Da Europa. Já diria Do mundo. No futebol de seleções, eu acho que é do Futebol de seleções do mundo. o Cláudio Do Cabral, mundo. se tivesse vivo, diria Budum, a Grécia é campeão da Eurocopa. Sim. É Budum. mundo. É. Porque a Cara, Grécia era não tudo tem pra uma si- tradição assim de ter um Nada. craque, um jogador bom de Não, e bola, outra- como teve a Romênia, como teve a Bulgária, né? O grande Outra craque nunca da foi essa Grécia é Karagunis. vice, terceira, Isso. quarta, nunca Não, beliscou. É tipo, fica fora Ela ganhou- de 3 euros, campeão fica fora de mais 3, sabe? Ô, Guimarães, É uma ela não loucura. ganhou 2 vezes de Portugal naquela Eurocopa. Acho que ela ganhou na fase de grupo. Não, ela não ganha, né? Empata. Na fase de grupos ela empata. Então tá, mas não perde pra Portugal, Não que perde era pra o país Portugal. sede com Não o Filipão perde, e é. Portugal. Ah, e o goleiro tirou as luvas, pra Ricardo. defender. Foi Tu acha que a Libertadores da morreu o Leonel América, a Brizola. Libertadores pode apresentar daqui pra frente algum azarão, como foi, por exemplo, Pra mim, cada vez menos. Once Caldas. Pra mim, cada Não. vez menos, explico por quê. Eu acho que a gente, agora vou falar sério, assim, meio comentaristão, assim. Eu acho que a gente vai entrar, Assim, sério que nem quem, assim. que nem eu tento ser cada vez menos. Aonde? Na Guaíba, cada vez Qual menos. programa? Ganhando jogo, né? Tá revolucionando Tá, as jornadas ca- da Guaíba, cara. Cara, cada vez menos. Com Cada o vez, Magno. eu descobri Quem é o teu melhor amigo na bancada do Ganhando Jogo? é o Magno. Magno, gente boa. E a grande boa. desavença. Mas eu não admiro. Não, depois. Não, eu desavei o Zé Aldo. Hoje é o Zé Aldo. Zé Aldo. Não, cara, não era pra responder. Não, mas eu respondo o que vocês perguntarem. Tá. Não sou que nem o Wagner que escondeu o nome da desavença dele da Não, Pampa. Eu tá. digo que é a minha desavença na Pampa. O Wagner. Na É, Pampa de na Deus, Pampa desafio, também tem. né? Nem tenho, né? O Wagner esconde o time dele, não vai escolher. É, Mas eu também exatamente. escondo o meu. Só um pouquinho. Não, é o Bom, que o pessoal anda dizendo. Tô brincando. Tô brincando. Cara, perdi o. Não, falando sério, cara, eu acho que o jeito que tá se configurando o futebol atual, com SAF, com liga e formação de concentração de dinheiro com poucos, eu acho que cada vez vai ser mais difícil ter zebra em competições, especialmente continentais. Tá, mas e a Champions? A gente tem que história é essa que a concentração- Champions vai alterar o formato da primeira fase? Vai Vai alterar o formato da primeira fase para tentar distribuir um pouquinho mais. Eu acho que vai ser cada mais vez mais longa. concentrado. A gente vai ter formação de gigantes aqui no futebol e já tá acontecendo isso aqui no Brasil, tá? Se a gente Mas pegar como os vai ser últimos isso? 3 anos, A partir de só 3 ganharam. 25, eu O acho. que eles vão fazer? Aumentar a primeira fase para 8. São 8 jogos por equipe, uma coisa assim. Vai ser uma coisa assim, meio fórmula belga. Como é que faz? Não, você sabe a fórmula belga?
É que é uma expressão. Uma coisa meio Fórmula Ford. Bah, eu vi com essas. Fórmula belga Eles- ou Fórmula Fraga? Não. O que é Fórmula Fraga? Ah, que budum esse comentário. Fórmula Fraga era um dos assuntos mais citados no sala de redação Sim. no início dos anos 90. e verdade. no final dos anos 90 e início dos anos 90. Fórmula Fraga. Mas tem que fazer a Fórmula Fraga, quem vai ter emoção? Quem é que falava isso? Eu não sei. Vianney. Sabe? Tá, mas e qual é essa Fórmula belga? Eles jogam e os times não tem mais grupo, tá? Vai ter confronto. E quem fizer mais pontos fica do primeiro ao oitavo, tá? E esses times já passam direto para uma etapa. E os times que jogarem essa primeira fase, que não é a fase de grupos, e fizerem menos pontos, eles vão para um outro bloco. Isso te lembra alguma coisa, né? Que é João Avelange. Não, isso lembra a UFA. A UFA UFA tinha era- isso. Então, tu joga Ninguém sabe todos o que contra que é todos, tá? E aí, os times que mais fizerem pontos, os 8 primeiros melhores colocados vão direto para uma fase. Na verdade, o que a UEFA fez foi entender que as competições elas cresceram demais por conta da política. E agora a gente tem fase de grupo, que inclusive é o que acontece aqui na Libertadores e principalmente na Copa Sul-Americana. A gente chega na quinta e na sexta rodada Sem em que ter os graça. jogos não valem absolutamente nada. Sim. Só o interesse político de botar mais vaga para Colômbia, mais vaga para Argentina, mais vaga para o Brasil. Aliás, o Campeonato Brasileiro é uma vergonha, né? Sim. Passar na frente da CBF, pega uma Uma vaga vergonha. para Todo mundo entra, pra todo mundo Libertadores entra. e bota debaixo do braço. Eu tinha uma... É mais vergonhoso ainda que o Rio Grande do Sul esteja fora da Libertadores. Eu me curvei ao Wagner Martins nessa. Do Meus mata-mata? parabéns. Tu me convenceu. Eu sou a favor do... Mas não esses formulismo louco, tá? Não, mata-mata, cara, não precisa nem passar 8, não, passa não, 4. formulismo louco. Mas aí que tá. Essa fórmula belga, ela é bizarra. Esses bizarrismos eu não gosto muito. Mas eu acho que tem que ter final. Tem que ter final. Sou a favor, Tem sou a que favor ter. da final. Tem que ter. Olha aqui. Vamos avançar, Certo. porque a gente tem 2 quadros agora, E tá? tem que ter hoje a leitura dos fatos. Tem. Olha aqui, Isso, ó. cartão Quadro verde. onde jogaria nos anos 90. Símbolo do azulão do ABC, Ademar do São Caetano Tem um erro aqui. não vingou, nem com a bola oval. Tá, mas ele jogaria onde nos anos 90? Ele... Não, tem um erro aqui, tá? É Ademar com H. Mais alguma crítica para a produção que já reconhecidamente Não, mas- fez apressado o roteiro? Ademar, que era do azulão. Ô, meu, pra mim o Ademar foi um baita fogo de palha do São Caetano naquele início. O Ademar, ele fez um bom campeonato, o outro já não tanto, e porque ele tinha uma patada gostava muito do Ademar, na perna não. direita. Ele não era um grande jogador. Dica, Não, então. não Ademar era. deu uma grande entrevista ao UOL Sport, em que ele conta a história de como ele convenceu o Túlio a sair do São Caetano para ele, Ademar, jogar em 2000. Cacete. O Túlio tava no São Caetano em 2000. E o Túlio chegou pra ele, o Botafogo me fez uma proposta, e o Ademar, não, vai, é o Rio, vai. Aí ele foi, o Jair Pisserni chegou e disse, agora tu é meu titular, e aí ele explodiu. Concordo Túlio foi a contigo. briga depois do Jair Romário. Pisserni. Exatamente a certeza que você ia falar. Como é que foi a briga do Jair Pisserni com o repórter? Vamos reagir a isso numa live? Vamos, sensacional. Olha É que aqui. vocês têm que Eu ficar quero atentos, reagir hein? à final do Carioca 89, pelo amor de Deus. tá separado, E que o Espinosa com os carros. Acabou, Serra! É isso que eu quero ver. Meu, eu tava esperando o Fiuk pra aparecer. Marcelo Rezende, olha Por aqui, que tu não falasse nada da questão da bola oval do Ademar? Cara, eu não acompanhei ele veja bem, no futebol Não, ninguém norte-americano. acompanhou, né? Eu acho que o Ademar foi um Ele- fogo de palha ali, Não, daquele mas- São Caetano surpreendente. Jeremias, por favor, o que aconteceu? Tu já era Ele nascido, né? jogou na Mas eu não principal me lembro, liga, não. Não, Pô, vou não. ter que ser Ele eu pra foi explicar, contratado cara. por causa do chute forte. Sim. Mas não foi na... NFL. Não foi, né? Não, eu não falei que foi na NFL. Não, Foi pra foi ir no jogar Flamengo. lá. Não, mas aí chegaram lá e não, tu chuta forte, mas não tanto. Vem ver o jogo aqui do lado. Não ficou. Não teve o Ademar. É uma outra bola, Outra né? batida. Olha aqui, ó. Outra batida. a verdade. O que eu ia falar? Ah, não, sobre o Túlio eu queria falar. Rapidinho, a opinião minha, muito particular. Depois do Romário, o Túlio, o cara que mais tinha facilidade pra fazer o gol era o Túlio. E o Ronaldo? É que o Ronaldo era, como é que eu vou te dizer? O Ronaldo era desproporcional o negócio. O Túlio era, o Túlio e o Romário, eles faziam com... Eu entendi o que tu tá dizendo, com naturalidade. Naturalidade, entendi, entendeu? Um gol marcante de Túlio próximo a Porto Alegre. O gol da Não. Copa América, o gol que ele ajeita com o braço e Estádio. Foi ali aqui em Rivera. Atílio Paiva. Atílio Muito Paiva. que bem. Quem foi Atílio Paiva? Quem foi Atílio Não Paiva? sei.
um benemérito da região. Olho no lance! Aí, Letícia. A história por trás de uma imagem com a parceria de RR Club Steak, o seu churrasco por assinatura. Olha aqui, ó, você vai receber mensalmente uma seleção exclusiva de diferentes cortes de carne para tirar o seu churrasco da rotina. Um abração para Rafael e para Renata. Encontrei o Rafael lá no evento da KTO, lá no Rodrigo Mendes. Tô esperando o meu kit. E é muito bacana esse tipo de assinatura, né? RR Club Steak, assine que o gol é seu, garoto! Esse era Luiz Alfredo. Sim. Nós estamos falando de Silvio Luiz. Vai! Olha o Varley! Uma característica de Varley, ele parecia um dos personagens de Space Jam. É verdade. Não, é ele verdade. parecia a judoca aquela da Olimpíada. Verdade. Ronaldinho? A cabeça não pertencia ao corpo. Isso. Ronaldinho? Serginho falecido fez contra, ó. É verdade. Neste jogo, as arquibancadas do Olímpico presenciaram uma cena que foi definida como pé frio. Qual Sim, foi? eu sei. É a extensão que fala, da maior bandeira Quem? da história Quem? do Olímpico. Wagner. Botaram uma Mentira que bandeira. o Wagner errou esse gol! Mas olha o nome, tu queria que fizesse? Ah, mas é o outro Wagner, não é o Wagner. Não é de Osório esse aí. É o mesmo. É o Não é Wagner. o Wagner Se fosse de meia. Osório, nem chegava na bola. Não, é era o o segundo segundo atacante, era o atacante. segundo atacante. Era o Olha o segundo gol que o atacante. Ronaldinho erra, cara. Esse é o lance, ó. Um calor. Nada! Tchê. Cara, não foi Meu nada. não Deus foi do nada. céu, meteram a mão na Não gente no foi Olímpico. nada. César. Ah, jogava pra caralho. Já imaginou se em vez César do... conheceu, jogou em Depois que Cannes jogou também. em Cannes. Jogou na Lazio também. Em Cannes. Tu já imaginou, Wagner, se nesse lance aí, em vez do Marinho fosse o Tinga, em vez do Wilson Godoy fosse fosse Oscar o Godoy. Márcio Rezende? É verdade. Era Oscar Rodói, o árbitro? Sim, unha de cavalo. Ó o Patrício. O Patrício já era desse time. Já, ele sai e volta. Sai e volta. É raro o cara não pegar um pênalti. Frango do Darley? É, muito Eu tava nesse bom, jogo. muito bom, muito bom. Tá aí, A né, história por trás da imagem, oferecimento de RR Club Steak. E aí o fato que ficou marcado como sendo um fato pé frio foi a bandeira, né? Bandeira de um consulado, acho que é de Antônio Prado. Se eu errar a cidade, nunca mais vou a Antônio Prado. Mas eu acho que é da cidade de Antônio Prado. Colocou no gramado do Olímpico, tapou toda Cidade que tinha a muito dimensão. vento, Antônio Não, Prado. isso é Osório. Vamos lá, o quadro Desafio do Guima, a memória mais bonita do Brasil, na voz de Jeremias Werneck. Puxa, Letícia, por gentileza. No início dos anos 90, um time com uma camisa bem diferente e um treinador com estilo de vestimenta e no trabalho se apresentaram para o cenário nacional. O Bragantino Essa chegou mesmo. a ser finalista do Brasileirão de 1991, mas perdeu o título para o São Paulo de Tele Santana. Porém, antes disso, foi campeão paulista em um clássico no interior contra o Novo Horizontino. Próxima foto. Carlos Guimarães, por gentileza. Scali. Ah, meu. Primeiro lugar, que camiseta, Pixelado, né? Que camiseta. Mas vamos lá. Na hora da, na hora da fantástica. foto, Não. Não, não é na hora da do foto. time. Não, até porque tem gente reserva aí. esse cara aqui, esse aqui é o Ivair, tá? Que foi auxiliar depois Do do Adilson Adilson Batista. Batista, tá? Nessa foto, Não, a foto é pra 62 ilustrar, não cara. tem nenhuma possibilidade desse cara ter menos de 55. Nenhuma. Tá, acelera, tu tem 2 minutos pra falar sobre os times. Marcelo com o Marcelo Martelotti, Gil Baiano. Boa. A dupla de zaga era Ney. Não. Dica. Jogou no Inter. Júnior era um dos zagueiros. O outro não era Ney. Eu não lembro quem é o Júnior. O Júnior era um zagueiro alto e magro. Jogou no o Inter. Júnior, pra ser mais preciso, é esse aqui, ó. Esse aí, ó. Não lembro Esse dele. aqui era o Esse aí. Júnior. O outro zagueiro tinha nome composto. Cara, tu Deixa guardado que eu sei quem é. O lateral, é que o cara me impressionou com 2 minutos, aí é brabo. O lateral esquerdo era o Birubiru, tá? Ó o Birubiru. Birubiru que não era o Birubiru. Ah, tu é bom, um- ainda bem. Mas era Birubiru. Tu é Tá. doente, O cara. Ivair, Mauro Silva, Ivair, Donizete não era desse time. Alberto, João Santos, não? Não. Mauro Silva, Ivair, João Santos estava nesse time? Aqui tá como... Esse cara, pra mim, o próximo era atacante, mas aqui tá... Tiba. Mauro Silva, Ivair, Tiba, Mazinho, Oliveira, Silvio
e faltava um cara nesse Não, tu time. falaste o antes, é que tá João Santos. João Tá, Santos. eu vou te ajudar, E o porque Mário, tá quem- ruim. O cara que fez essa escalação aqui não sabia nada de futebol. É do O Wikipedia. meio-campo é Mauro Silva e Ivair, os tá. dois volantes. Perfeito, acertei. Os meias, Mazinho. Oliveira, Tá, ok, que jogou no acertei. Inter, Acertei. e João Santos. Beleza. E o ataque era Tiba Tiba, e e Mário. Quem é o Mário? O Mário é o que jogou no Juventude? Mário. É mesmo? Era? Isso. E o Não era o Silvio. O Silvio jogou no... Era reserva desse time. E o massagista ali, quem é? A direita ali. Não sei, mas aqui é o João Santos, ó, tá aqui. É. E o outro zagueiro, Alcides, o cara que era o outro Alcides. zagueiro, Carlos Augusto, não sei Carlos quem é. Augusto. É que o Ney era do time do... Tá, o do- Novo do- Horizontino, tu precisa só 3 jogadores. Maurício era o goleiro, Márcio Santos era o zagueiro, Luiz Carlos Goiano, um homem na acepção da palavra, era o volante. Esse time tinha o Paulo Sérgio, que depois... Escalaram o Goiano de lateral esquerdo. O debate. Paulo Sérgio, o tetracampeão, era desse time. Não, Chega. Vamos pro cartão Vamos verde. pro cartão verde. Mas Vamos- foi bem O demais. Daír era o lateral direito, que depois foi o Palmeiras. Leia técnico você, do- leia e você. sim. Nelson No Batista era o Juventude. técnico. Muito cabeçudo. O Daí. Sim, feio. Vai, pra dar tempo pra todo Cartão mundo. verde. A audiência conversa com Chuteira Preta. Robson Nunes escreveu: o Quarteto Mágico está cada vez mais entrosado. Vida longa ao canal. Valeu, Robson. É o Descobrimos quem Robson é da que... Garimpos. Ô, grande Robson. Baita, descobrimos quem é que tá ouvindo, né? Isso. João Guilherme, melhor podcast do Cone Lembrando Sul. que essa gravação Aí, é no dia A 24 notícia de maio. é que ainda existe o Cone Sul. É verdade. Né? há controvérsias. Tiago Romano, o Rivaldo na Copa de 2002 jogava de segundo atacante. O meia era o Ronaldinho. Eram os Ô, três. Thiago, Na verdade, eram os te dois abertos, era recomendo, outro eu já esquema. trouxe aqui no primeiro episódio o livro escrito por Rui Carlos Osterman com os diários de bordo do Filipão na Copa de 2002. Oportunista. Eu recomendo o capítulo do jogo contra a Inglaterra. Thales Kronst, parabéns pelo programa. Seguindo a linha do mesmo, pergunto: em qual emissora e horário o Chuteira Preta iria ao ar aos anos 90? A gente ia ser na MTV só. O único lugar que iriam nos aceitar. MTV Não, Rock a gente Go. é muito MTV quadrado Hot para aquela Go. MTV. Não, a gente não é quadrado para aquela MTV, não. Dá. É o único, a gente é quadrado para aquela TV Cultura. Quer dizer, a gente é avançado demais para aquela TV Cultura, os quadradão lá. Rock Go? A gente ia ser da A gente MTV. entraria depois do Camisa 10 no Folharada. A gente ia ser. Ipanema. Exatamente. Na Band a gente teria lugar tipo folharada, assim. Mas depois do Sábado, Camisa 10. meio-dia. Cite 2 caras que não eram presentes da bancada do Camisa 10 e participavam volta e meia. Cláudio Cabral. Marinho Saldanha. Não. Não, tu tá perguntando o sábado de manhã na Band, aquele gravado. Não, Camisa sexta. 10 que faltou o Ribeiro, porque. Rodrigo Bruscato. Jim Carboneira escreveu: o maior jogo que eu assisti de um camisa 10 foi o do Giovani jogando pelo Santos contra o Fluminense na semifinal do Brasileiro de 95. Pra me arrepiar. Além de participar dos 5 gols, fez tudo mais que poderia ser feito. Revi esses tempos a partida no YouTube. É inacreditável o que ele jogou. É verdade. Wagner Martins, aquele jogo. Segunda verdade. maior atuação que eu vi de um jogador de futebol na TV. O que ele fez. Não é nesse dia que ganha 10 a placar? Ele ganha 10 a placar. É verdade, Nota ele 10. jogou muito. Ele é um dos poucos que ganha nota 10 a placar. A principal atuação é a do Romário em 93 e depois é essa aí, 95. É um espetáculo que ele faz, né? Edson Bernardi, pela história, Maradona. Pelo que jogou, Messi. Mas o melhor de todos foi Valdo. Tem uma outra maneira de perceber. Jogava demais o Valdo. Tá, mas É um calma. é um dos caras mais subestimados aqui nesse estado do Rio Grande do Sul. Vamos combinar que a formação do imaginário, principalmente do pessoal Rápido. que domina a imprensa, é meio colorado, né? Sim. Porque senão o Valdo seria... O Valdo jogava demais. O Valdo teria o tamanho que ele deveria ter. É que a Copa, Não tem. a Copa de 90 prejudicou muito também. Cara, Marcou craque, vários o Valdo. jogadores. Era craque. Tu é um o Valdo. cara- Craque. mu- Depois ele volta pra jogar a final do Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro em 98. 30 e todos. Jogava muito. Pouca gente lembra que ele voltou pro Grêmio em 2002 e não jogou, né? Porque tá de 40 também já, né? E depois ele vai pro Botafogo e joga. Com 41, 42. Entrevistei o Valdo durante a pandemia. Ele tá igual, cara. Igualzinho. É tu impressionante. Como diria aquele parceiro que vai ver o jogo do D'Alessandro lá do final do ano, ver o Rubem Paz. Bota no regime bota numa pré-temporada e dá 10 pra ele. Hein? Como é que GM como é que mandou tu diferencia mensagem, ó. um colorado de um gremista na hora de falar sobre Valdo? Valdo. Não. Geralmente é porque... Valdo Cândido Filho. Tá, vai. GM escreveu: Cândido Filho. Messi não pode aparecer nem no mesmo parágrafo que fala do Maradona. Jogadores de níveis absolutamente diferentes. Sensacional, como sempre, o programa. Sandro Que Frederico. idade tem esse cara? Presta atenção no recado aí.
Cachorros imensos de vários lados no programa, mas o Guima falando que Maradona jogou mais que Garrincha em 62 e Pelé em 70 e em qualquer outra Copa, sendo que ele mesmo disse que sua primeira Copa foi de 86, eu diria que estou sem palavras. Deixa eu dizer uma coisa, meu querido. Eu vi todos os jogos da Copa de... É que tem um negocinho chamado videotape. Eu não preciso ter nascido... eu não era nascido pra saber que em 1500, entre aspas, o Cabral chegou aqui no Brasil, entendeu? E agora, pra mim, o recado mais importante de todos. Gibson Camilo, Leandro Machado, o centroavante do time de botão e do coração do Vaguinha. Naquele time, porque o botão era preto e vermelho, tinha as cores do Flamengo. E o Próximo Leandro assunto. tava arrebentando no Flamengo e eu levei ele. Matheus Nascimento. Pro Real Madrid, pro Real Madrid. Eu tenho os mesmos gostos do Jeremias. Jeremias com G. Não foi culpa da produção. Pode ser. Grêmio, Ronaldinho e o melhor 10 que eu vi é o Zidane. Paulo Henrique, demorou 38 minutos e 34 segundos. O que é isso? Deve ser porque apareceu o baldaço. Verdade. Jonas dos Santos de Moraes, 1 horinha de programa? Assim não vai engajar. Se soltem. Cara, vamos fazer 2 horas. Peraí, Não tem mais nada aí, vamos fazer 2 aí. Vai se soltar, tu quer que a gente fique o quê? Nu? Ó, Não, eu e não quero olha aqui, ó, no- o último, lê aí Só se for isso. que isso sim é uma rica de uma crítica construtiva do Rômulo Ávila. Por favor, é uma porrada em todos nós, principalmente em mim. Não, em mim não. Eu sabia que ele era o 21. Mas a gente fez um programa aqui sobre os camisa 10 e falamos dele todo o tempo. Falamos até que no Real Madrid, eu tava com a camiseta do Real Madrid, falei que ele tinha sido 5. A camisa dele é fantástica, da capa. Sim. O número tem Mas eu tenho efeito. certeza- o Zidane era o 21 na Em primeiro Juventus. lugar, Isso, a audiência Rômulo tem Ávila. sempre razão. Ninguém aqui no programa dos camisa 10 falou que o Zidane era o 21 na Juventus. Isso é verdade. É verdade. E o Ninguém Rômulo falou do Ávila Riquelme. dá uma porrada e diz assim, vocês não sabem nada. Ninguém Chuteira falou do laranja. Riquelme. Não, do Riquelme aí não. Aí é anos 2000. Mas nós falamos do Ronaldinho. Ronaldinho jogou com a 10 do Grêmio em 98 e 99. E em 2000. Sim, mas 98 e 99. É. Era Tá isso. Bom, antes de terminar, eu queria Curte agradecer muito a a fase 98 e 99 do Ronaldinho, né? todos que Sempre mandaram. brigar- A 2000. A Tu vai 2000 brigar, é que eu tu vai gosto brigar mais. muito pela fase 98, 99, 2000 do Ronaldinho, né? A 2000 pra mim é um absurdo. A 2000 eu já te falei, né? Só 2 pessoas Tu e Paulo Santana. que dizem que ele jogou aqui em 2000. O pessoal do Barcelona não viu os jogos, não posso fazer nada. Mas ele já fazia aqui, só que era contra o Gama. Tu Contra e o Inter. Tu e Paulo Santana? Contra o Cruzeiro. Contra o Como é que o Paulo Pelotas. Santana... Tá, esquece. Vamos nessa? Não, Pagou aqui, a luz, ó. acabou o programa. Mandar um abraço pra todo mundo que me mandou mensagem pedindo pra que eu contasse aqui a história do Vaguinha jogando bola. Eu disse que ia contar no episódio anterior. Contei um trecho disso na live que a gente fez segunda-feira, tá? Obrigado, pessoal da Soul Produções, aqui na Lembrando que Letícia e Guilherme. Underflow Camisetas, né? Não posso me esquecer aqui. Branca eles se deram? Branca, é branca, Ousado, é material hein? ecológico, né? Ousado. Essa aqui no Ousado. atual momento é assim. Essa aqui é a camiseta que o Kurt Cobain do Nirvana usava e ficou objeto de desejo. Quem usava? Nos anos... Kurt peraí. Cobain. Essa aí tu sabe, tu conhece, Sim, né? claro, vocalista de... E foi objeto de desejo nos anos 90, todo Daniel Johnston, que era um cara bem underground, você não precisa saber. Bem underground, que era um dos artistas preferidos do Kurt A Cobain. maior capa pra Todo mim de todos mundo- os tempos foi aquela do Nirvana. Todo mundo queria essa camiseta nos anos Nenezinho 90. aquele, né? essa aqui, É, do o Kurt Nenezinho Cobain. aquele pegando um Obrigado, Underflow, obrigado a Matheus, Que ano foi aquele... me veste. Hein? O 91. 91, aquela capa. Underflow Camisetas. como é que era o Arroba nome? Underflow Camisetas. Isso. Então tá, estourou. Eu ia perguntar o nome. Tchau, gente! Até a próxima! Até mais.